Pastor Salomão da Paz. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Só aí, só até aí. Talvez você pensaste, só isto? Só isto? Mas por certo você já leu esse texto e conhece essa história. Essa história tem na sua narrativa esses dois homens que fizeram um grande alvoroço por pregar o Evangelho e libertar pessoas que estavam presas pelas garras do diabo. E uma destas que foram libertas, a gente vai ver no mesmo capítulo, que é uma jovem que era adivinhadora e que ela havia dado muito lucro aos seus senhores, mas agora ela fora confrontada pelo poder do Evangelho de Jesus e, sendo liberta, trouxe um incômodo aos seus senhores. E muitas das vezes a gente, quando lê um texto como esse, a gente percebe quanto o diabo ele fica inquieto quando começa Deus a agir trazendo libertação, abrindo visão, fazendo com que as pessoas, de fato, elas possam enxergar a luz do Evangelho de Jesus. E eu queria falar com você nesse texto, em um momento crucial desses dois homens que, ao serem presos, eles cantavam louvores a Deus. Em meio às circunstâncias, eles adoravam, e as circunstâncias que eram adversas levaram eles a estarem em um verdadeiro quebrantamento. Diga assim: quebrantamento em meio à adversidade gera adoração. O quebrantamento em meio às adversidades gera adoração. Não pode gerar uma outra coisa senão esta, como sendo o sentido de entender que as lutas fazem com que nós possamos nos achegar mais a Deus. As lutas fazem com que nós possamos abrir a nossa visão e perceber que existe no mundo espiritual uma batalha travada, porque Deus está querendo impelir o seu espírito sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre aqueles que são chamados. E o vento sopra, todos ouvem a sua voz, mas não sabem de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. E para entender as obras do Espírito é preciso estar em Espírito. Para entender os mistérios de Deus é preciso entrar na profundeza da adoração. É preciso retornar ao caminho da adoração. E às vezes nós perdemos no ativismo. Começamos a fazer uma coisa, fazermos outra e nos envolvemos com as coisas que são realmente necessárias. Mas neste trajeto do dia a dia estamos ocupados até com o reino de Deus. Mas deixamos de fazer aquilo que é a essência de Deus. Diga assim: a essência de Deus é revelada para nós quando nós adoramos. A essência de Deus é revelada para nós quando nós adoramos, porque quando nós deixamos de adorar, nós perdemos sentido da vida. E começamos a focar em nós mesmos e queremos ser adorados, queremos ser reconhecidos, queremos receber aplausos. Queremos que as pessoas vejam tudo que nós fazemos, porque a verdadeira adoração foi desviada de Deus para si mesmo. E como eu posso mudar isto? Retornando ao caminho da adoração. E a gente vê aqui, quando a gente percebe que adoração é um louvor, é um reconhecimento, é uma forma de estarmos demonstrando através de atitude, como estes homens demonstraram as suas atitudes em meio às lutas que eles estavam atravessando. Eles estavam presos. E presos de forma injusta, porque eles pregaram o Evangelho e trouxeram libertação. Por causa disto veio a perseguição.
E a perseguição sempre virá. Quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus e incomoda as trevas. Porque as trevas se levantam, querendo impedir o avanço da obra. Então, qual é o caminho da verdadeira adoração? E o que significa retornar a este caminho? Quando a gente vê ali na palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 8, versículo 4, diz que Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim. E por causa disto, ainda depois da morte, ainda o teu sangue ainda está clamando, e ainda esta morte faz com que haja uma manifestação que ainda Deus esteja falando através desse sacrifício. Deus fala através de um verdadeiro sacrifício. Ainda que alguém possa morrer por sacrificar-se ao Senhor, a sua morte ainda fala. E todos ouvem e sabem daquele sacrifício que foi para a glorificação do nome do Senhor. E quando a gente lê isto, a gente vê que o retorno do caminho da adoração, ele começa a ser mostrado quando nas próprias escrituras a gente vê ali sendo mostrado em Gênesis 4, versículo 26. Está escrito que diz assim: e a Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome de Enos. Então ele começou a invocar o nome do Senhor. A gente viu que aquele sacrifício de Abel, e que levou ele a ofertar-se, e dando o melhor para o Senhor, ele foi morto pelo seu irmão. E que depois, posteriormente, diz a palavra de Deus, que Caim foi para uma terra longínqua, aí a história se desenrola e vem na genealogia uma sequência, mas chega no momento em que vem Sete ao gerar Enos, aí começa a gente perceber que há um retorno à adoração, porque esse texto diz que de Sete nasceu a Enos, e Enos, ele veio a começar a invocar o nome do Senhor. Me dá a ideia de que houve aquela quebra com aquele derramamento de sangue, com aquele ato que levou a Caim a matar o seu irmão. Me dá a entender que houve uma pausa, e parece que as trevas começou a manifestar-se, mas Deus não impediu que ficasse sufocado a verdadeira adoração. E chega um momento em que alguém retorna, alguém invoca, alguém vai diante do Senhor oferecer um sacrifício, e tudo começa a fazer com que os seus contemporâneos e outros posteriormente pudessem, através da genealogia, perceber a necessidade de fazer este retorno para integrar-se através do sacrifício de louvor e de gratidão e de adoração ao nosso Deus. E Deus não quer que o homem esqueça a razão pelos quais ele o fez. Mas onde e como eu devo adorar? Em João capítulo 4, versículo 19 a 26 diz assim: Jesus, no diálogo com aquela mulher samaritana, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Versículo 19, versículo 20, ela disse assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Versículo 22 diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E Deus é espírito, e importa que o que adore em espírito e em verdade. Versículo 25 diz: a mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, e que se chama o Cristo, e que vem, e quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: sou eu que falo contigo. Aquela mulher, ela entendia que era lá em Jerusalém o lugar da adoração.
E ela teve encontro com Jesus, e quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela queria saber, porque ela ouvia dizer que o lugar da adoração era ali naquele monte. E Jesus mostra que o lugar da adoração e que o Pai está à procura parte de um princípio de que possa ser verdadeiro. E eu tenho pensado sobre isto, o culto que nós prestamos ao Senhor, a adoração que nós prestamos ao Senhor, como tem sido? Será que o culto que nós temos prestado ao Senhor tem sido um culto verdadeiro? Porque o Senhor, Ele diz que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quais são as razões, irmãos, que nos impedem a adorar? É esperar que tudo esteja bem, é esperar que as coisas estejam acontecendo como nós queremos, para que possamos fazer aquilo que devemos fazer? Só fazemos se for do jeito que a gente quer? Só adoramos se for do jeito que a gente quer? Só iremos fazer um culto se for do jeito que a gente quer? Que tipo de culto é este? E esta mulher, ela chega a entender, porque Jesus lhe mostra, dizendo que a questão mais importante não era onde, não era o lugar, era como. Como estamos adorando? Que o importante não é o dia, mas é como. O importante não é ser festa, mas é como. O importante não é quando, o importante é todo o tempo. O Senhor não quer metade da nossa adoração. O Senhor não quer metade do nosso culto, mas o Senhor quer o todo da nossa adoração. E como eu posso retornar, pastor? O caminho da verdadeira adoração, ela passa pelo reconhecimento de quem somos. O caminho da adoração passa pelo reconhecimento de quem a quem servimos. O caminho da adoração passa pelo conhecimento de que forma nós estamos adorando, qual é o modelo que nós queremos adotar. Este aqui é o melhor, este aqui é o melhor. Irmãos, seja simples. Faça o simples, mas faça com todo o teu coração. Não se preocupe em fazer como muitos fazem, até, não estou dizendo que você não deva dar o melhor, e se esforçar, e ornamentar, e ver detalhes, não estou dizendo que você não deva fazer isso, é que muitas das vezes nós estamos preocupados com muitas coisas, como se fosse um bolo, em que nós queremos aquele bolo tão recheado, mas quando a gente vai comer depois da festa, a gente começa a ouvir pessoas fazendo discussões, comentários, dizendo assim, o bolo estava bonito, mas o sabor estava insosso. Que bolo ruim. E a gente ouve às vezes assim, porque as pessoas elogiam muito a aparência. Como a gente sabe que muitas das vezes, irmãos, a gente vê festa hoje também, que é aquele bolo tão grande, enorme, bonito, e alguém diz assim, vou esperar para comer aquele bolo tão bonito, né? Aí alguém que sabe como foi feito, cutuca e diz assim, não espere não, porque é artificial, é fake. E diz, aquele bolo bonito, eu olhei, parecia, eu estava até com vontade de dar uma tocada, eu estava até na dúvida, mas você está dizendo, você tem certeza? É, porque estava muito bem feito. Existem coisas, irmãos, que a gente vê, que é tão bem feita, a estrutura toda pronta, há todos os ornamentos que são realmente necessários, porque alguém fez com todo o amor, mas esquecemos dos pilares da adoração, e esses pilares da adoração que queremos, irmãos, que possa acontecer, é preciso que possamos voltar aos primórdios, voltar aos princípios de todas as coisas. Tem um louvor que diz assim, quero rever meus conceitos de valores, eu quero reconstruir, eu vou voltar ao primeiro amor. E é isso que Deus está esperando de nós, irmãos. O caminho deste retorno, ele passa pelo reconhecimento que nós temos. De que, pastor? De quem somos. 1 João 3, versículo 4 diz assim, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não vai conhecer você nunca.
As pessoas que não conhecem a Deus não vão conhecer você também. E elas vão entrar no confronto porque elas não conhecem a Deus. E elas vão criar dificuldade porque elas não estão para ajudar, elas não estão para somar, mas elas estão para impedir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por isso esteja atento, com seus olhos espirituais abertos, porque Deus quer te usar, Deus quer levantar você, Deus quer te levar a usar os dons, tudo aquilo que você faz, que seja todos esses adereços muito bonito, importante, e que faz parte também, e é agradável aos olhos, e Deus também se agrada quando nós queremos dar o melhor, mas não podemos deixar de lado, irmãos, aquilo que faz sentido, aquilo que é o principal, aquilo que deve estar sendo colocado em primeiro lugar, irmãos, é o sentimento de verdadeiro adorador. Você sabe daquela dona de casa que faz aquele almoço e que de repente ela observa que está faltando um tempero que o marido gosta, e ela sabe que aquele tempero, e quando terminar aquela comida, não vai ficar a mesma, como muitas vezes ela já preparou, outras vezes ela fez tão bem feita, aí ele sabe como ela sabe fazer. E ela vai lá e dá uma saidinha, e vai lá e compra aquele tempero, porque ela quer preparar, porque sabe que aquele tipo de prato o esposo gosta. Ela já percebeu que ele se agrada com aquilo ali. Irmãos, o verdadeiro adorador, ele sabe o que é que o Pai realmente tem como interesse naquilo que façamos. Ele sabe quais são as prioridades, e ele tem esse sentimento, porque ele ouve a voz de Deus, e ele entende o que é que Deus está querendo que ele faça, colocando realmente em primeiro lugar. Porque ele quer agradar seu Senhor, quer agradar o amado da sua alma. Ele não está preocupado em agradar terceiros, não. Ele está preocupado em agradar aquele pelas quais aquele culto, aquela festa, aquele louvor, aquela adoração está sendo apresentada. E a gente precisa entender que o caminho da verdadeira adoração passa por esse reconhecimento de quem somos, como também a quem estamos servindo. Josué 24:15. Josué, ele tem uma fala que chama atenção, irmãos, para todos nós. Tem momento que nós temos que realmente bater o martelo, e às vezes contrariamos os outros. Tem coisas que a gente vai olhando, vai deixando, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. A gente vai observando e vai vendo que está errado. As coisas não estão conforme aquilo que Deus quer, e a gente sabe que aquilo vai realmente gerar um problema maior, e a gente tem que tomar uma decisão. E Josué teve coragem, e ele disse assim: vocês escolham a quem se vai, se aos deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, vocês escolham a quem vocês estão servindo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomei uma posição, eu e a minha casa, vocês escolhem o que vocês querem. Aleluia. Às vezes nós temos que ter coragem, irmãos, porque sabemos a quem estamos servindo. Então não basta para que esse caminho da verdadeira adoração venha acontecer simplesmente porque estamos observando o que os outros estão fazendo, mas é aquilo que nós estamos fazendo. Porque enquanto Caim estava olhando, irmãos, aquilo que Abel estava fazendo, o diabo estava semeando no seu coração inveja. O diabo estava semeando no seu coração homicídio. E a pessoa vai ficando cegamente porque vai dando ouvido à voz do diabo. Mas Abel, ele estava atento ao seu sacrifício. Ele estava atento à sua adoração, e por isso Deus recebeu o seu culto. E enquanto isso, Deus reprova o de Abel, o de Caim. E muitas vezes, irmãos, se não sabermos diferenciar, nós vamos estar perdidos e não vamos ter coragem de tomar uma decisão como Josué tomou no versículo 15 do capítulo 24. Então esse caminho da verdadeira adoração, ele passa pelo reconhecimento de quem somos, a quem servimos e a quem nós estamos adorando, qual o modelo de adoração. E Jesus fala em Marcos 7, versículos 6 a 7, que ele diz assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes nós estamos adorando com os lábios, porque alguém simplesmente disse: dê glória a Deus, fique de pé, bata a palma. E a gente vê alguém fazendo porque outro está mandando fazer. Irmãos, é interessante isto. Eu ontem estava falando ali na nossa frente missionária,
do efeito, ontem não, hoje pela manhã, do efeito manada. Nós somos tendenciosos, irmãos, a estarmos repetindo o que os outros fazem, vamos juntos, mas não avaliamos se aquilo que realmente está acontecendo é de Deus. E quando nós não avaliamos, vamos sendo repetidores, replicadores. De repente a gente, sem perceber, já está dentro do buraco. E não dá tempo para voltar. Está feito. Fez. Por influência. E Deus está querendo mudar isto, irmãos. Então este caminho da adoração nos leva também a termos uma atitude de humildade. Só vamos conseguir retornar, irmãos, se formos humildes. E pararmos de sermos tão egocentristas e acharmos que o culto realmente que agrada a Deus é um culto a si mesmo. Não é, irmãos. E é um dos aspectos que a gente vê, estivemos estudando na escola dominical durante esse semestre sobre a pós-modernidade. E eu falava hoje pela manhã exatamente sobre isto. Quais são as características predominantes da pós-modernidade? Aí eu falava, recapitulando algumas coisas, dizendo para eles, vocês precisam perceber quanto nós estamos infiltrados em algumas ações sem percebermos. Apegando alguns comportamentos que são realmente enraizados, irmãos, em nossos corações, porque o mundo traz. E sem percebermos, estamos entrando nisto. Eu falava sobre a mutabilidade. As coisas realmente, elas passam a ser em desuso rapidamente, como eu dei o exemplo do celular, que você compra hoje, daqui a alguns meses você já quer comprar outro, porque aquele já não está mais com aqueles programas que você, de repente, queria usar ou baixar aqueles aplicativos. E começa a travar, e vai se colocando outra tecnologia, e você começa a dizer, mas eu quero estar atualizado. E sem você perceber, você vai comprando, vai entrando no consumismo, e vai, além do consumismo, gastando o seu tempo em coisas que são banais, e que se você não olhar direitinho, o seu tempo foi gasto em coisas que não glorificam o nome do Senhor. E ainda, lhe induz ao erro. Como, por exemplo, alguns hoje já não vê mais a necessidade de se relacionar. E já existe aí chamados desigrejados que ouvem ministrações em todos os canais do YouTube e que recebem essas ministrações diversas. E agora ele diz, não, mas eu faço parte, eu contribuo quando eu quero, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso ofertar, eu não preciso ter compromisso com ninguém, porque eu sou crente, eu não preciso estar na igreja para ser crente. Porque lá as pessoas se preocupam com a vida dos outros. Aqui eu estou vivendo a minha vida. E tem pessoas assim, dizendo que está se sentindo muito bem. E é um engano de Satanás. Porque enquanto você não for confrontado, enquanto eu não for confrontado, enquanto nós não formos cuidados, enquanto não tiver alguém sobre mim como autoridade, não tiver alguém sobre você como autoridade para eu entender que é um princípio, eu vou levar minha família ao desgoverno. Eu vou levar meus filhos ao desgoverno. Eu vou levar a sociedade ao desgoverno. E é isso que o diabo quer. Cada um vivendo a sua vida individualmente, sem se preocupar como corpo, um com a vida do outro. Claro que temos que preocupar-se uns com os outros. Claro que temos que admoestá-los em o nome do Senhor Jesus. É claro que nós temos que confrontá-los em o nome do Senhor Jesus. Claro que é com amor. É claro que eu vou ser confrontado, porque nós estamos aprendendo que o ferro afia o ferro. Porque nós estamos vivendo a mesma mensagem. Estamos debaixo da mesma autoridade. É por isso que o ferro afia o ferro. Ou seja, eu estou admoestando vocês, como também eu posso ser admoestado por vocês. Como também eu posso ser confrontado por vocês, de acordo com os princípios da palavra. Quando nós estamos em amor, irmãos, as coisas têm que ser assim. Agora, quando nós confrontamos, as pessoas não querem o confronto, elas querem continuar o mesmo erro, é porque elas não entenderam o que é ser igreja.
Mas o caminho do verdadeiro adorador faz com que ele tenha esse sentimento de humildade, de reconhecimento, e a gente vai vendo, irmãos, que isso passa pelo estágio que nós temos através da busca pela santidade. Você se lembra de Marta e Maria? Marta foi confrontada, aparentemente estava fazendo certo, cuidando de Jesus, o mestre estava ali, mas Maria estava aos pés de Jesus, e Marta estava se preparando, ou cuidando do preparo, do comer de Jesus, da alimentação. Era bom? Era importante? Era. Mas ela chega a questionar: Senhor, não te dá conta? Isso daí tá. Marta, Marta, por que estás ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Aleluia. Às vezes nós estamos fazendo tanta coisa, irmãos, e dizemos: é para Jesus. Mas já perguntamos a Jesus: Jesus, é assim que tu queres? O caminho da verdadeira adoração leva-nos a uma atitude de humildade, reconhecimento do seu estado ante a santidade de Deus. Lembra de Isaías no capítulo 6? Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Ele estava no templo para adorar. Ainda que ele estivesse sentindo, talvez, naquele período, um período de luto, ainda que ele estivesse passando por um momento em que ele refere como sendo um marco de uma virada na sua vida. E ele diz: olha, foi neste ano que eu vi o Senhor. Quem sabe este é o ano de morrer algo em você, para você ver a glória do Senhor. Quem sabe esta é a vez, é o momento que Deus quer que você esteja envolvido em algo sobrenatural, porque o caminho da verdadeira adoração nos leva a uma atitude de humildade, de reconhecimento que estamos errados. O caminho da verdadeira adoração, ele quebra preconceitos. Lembra de Jesus com a mulher samaritana? Jesus disse: mulher, não é aqui, não é ali, não é em Jerusalém. Os pais de vocês adoraram. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o Pai está à procura de verdadeiros que adorem o Espírito em verdade. Não basta tu subir no monte, não basta tu ir em busca ali, adiante. Você está correndo por tanto lugar, querendo ouvir a voz de Deus, preocupado em querer ouvir a voz de Deus. Mas para que ouvir a voz de Deus? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você ouvir e não obedece. O caminho da verdadeira adoração quebra os preconceitos e valoriza o ser humano como o Senhor Jesus valorizou aquela mulher. Jesus não viu aquela mulher samaritana como sendo uma mulher qualquer, mas Jesus entendia muito bem que tratava-se de alguém que havia sido ensinado da forma errada. Quem sabe você foi ensinado durante muito tempo da forma errada, e que a essência está no quebrantamento. Em João capítulo 12, versículo 24, o Senhor Jesus disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E muitas das vezes eu digo a vocês, aqui eu tenho aprendido, e eu tenho exercido isso na minha caminhada: perder para ganhar. E todas as vezes que eu quis perder, porque eu tive a atitude de humildade de perder para ganhar, eu saí vencedor. Eu não perdi nenhuma batalha. Porque quando eu aprendi, irmãos, que o Senhor guerreia as minhas guerras, eu procurei ensinar as pessoas: vivam esta realidade que você vai ver. Só virá coisas boas na sua vida. Adore ao Senhor. Valorize aquilo que Deus tem feito na sua vida.
E eu concluo dizendo que o retorno à verdadeira adoração faz a gente entender o que João viu quando encontrou-se com Jesus. Lá em João 1:29 ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a gente reconhece aquele que realmente é o Senhor das nossas vidas. A gente reconhece aquele que está tratando conosco. E a gente começa a portar-se de uma forma como sendo aquele que o louva, conforme o salmista faz no Salmo 112, versículo 1. Ele diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Tenha prazer na sua palavra. Se deleite nas Escrituras, se deleite, irmãos, em ouvir uma mensagem de Deus para a sua alma, se deleite em sentar e ouvir louvores e dizer: Senhor, obrigado porque este louvor me deu ânimo, renovou minhas forças. Quantos louvores, irmãos, que a gente ouve e diz: obrigado, Jesus, eu estava precisando. De repente você não teve uma palavra de alguém que estava ao seu lado para lhe dar uma palavra de encorajamento. Você ouviu um louvor e Deus falou com você, te encorajou. De repente você leu as Escrituras, você não teve alguém para dizer: você está passando por lutas, mas saiba disso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você ouviu alguém dizendo, porque foi a voz de Deus quando você leu a palavra do Senhor. E essas palavras de encorajamento você vai buscar nas Escrituras. E você vai buscar também prostrando-se, dedicando a sua vida como sendo este que retornou a uma posição de verdadeiro adorador. Fale com Deus, diga: Senhor, eu quero ter no meu coração quebrantado, eu quero entrar nos seus atos com um hino de louvor, eu quero, Senhor, aproveitar este momento, que é um momento gratificante, porque muitos poderiam até estar aqui e não estão trabalhando, quem sabe, estão nos hospitais, nós não sabemos, mas aprove Deus lhe dar a oportunidade de estar ouvindo esta palavra, e que assim como Deus agiu, irmãos, no passado, Ele quer agir no presente. Que o Senhor, pois, nos abençoe, que todos nós possamos estar buscando, pois este é o meu sentimento a cada dia de dizer: Senhor, eu quero entrar nos seus átrios, e quero somente entrar nos atos com hinos de louvor ao teu nome. Receba meu louvor, receba a minha adoração, receba o culto, pois eu estou aqui por gratidão, por tudo quanto tu és e por tudo quanto o Senhor fará ainda na minha vida. Em o nome de Jesus. Amém. Pastor Salomão da Paz.